A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente da Rádio Correio da Serra, também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e hoje aqui nos estúdios com o Manuel Soares, que vai falar para a gente sobre a paz, lá do livro Palavras de Vida Eterna. Nós vamos trabalhar os capítulos 45 a 47, então acompanhe com a gente falando de paz com Manuel Soares. Mas convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, a oportunidade reencarnatória, a família que nos acolheu, nossos amigos, a oportunidade de trabalho, de estudos, de realizações no bem. Agradecemos, Pai, a mensagem do Cristo vive em nossos corações através de seu Evangelho, que nos permite reconhecermos o melhor caminho, que nos ensina quanto nós devemos evoluir, que nos convida a amar, que possamos, como Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos e trabalharmos na construção do mundo de paz e amor que nós queremos. Que teu amor, Mestre Jesus, que a tua paz envolva todo o nosso querido planeta Terra, alcançando em especial aqueles irmãos que mais sofrem. Seja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E convido vocês para o nosso bate-papo com o Manuel. Nós vamos falar hoje sobre a paz, falando de paz, baseado nos capítulos 45 a 47 do livro Palavras de Vida Eterna, por Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Manuel, para a gente começar sobre esse tema, né, falando de paz, já te faço uma pergunta que a princípio seria óbvia, mas vamos lá, porque será que é sempre, né? Todos desejamos a paz, porque às vezes a gente vê umas pessoas querendo a guerra, né? Um bom dia para você, Manuel. Vou perguntar para você, Melissa. Bom dia para os nossos ouvintes, né? Um prazer estar aqui de novo. E aí, Melissa, você deseja a paz? Eu desejo, mas de vez em quando a gente faz uma guerra, né? Pois é, talvez seja isso que o Emmanuel vai trazer para nós nesse falando de paz. Na realidade, são 3 capítulos lá, como você disse, do livro Palavra de Vida Eterna, 45, 46, 47, onde ele faz comentários sobre a paz de um ângulo e de outro. Nós procuramos juntar os 2 primeiros e o último é uma mensagem que a gente pretende no final fechar com ela, tá? Segundo o Emmanuel, todos ambicionam a paz, mas raros ajudam-na. Esse é o problema, né? Não é? Ou seja, todos nós queremos paz, lógico que queremos. A gente às vezes pode falar assim, mas tem gente que parece que quer guerra. Mas é assim, são momentos, dificuldades, mas no fundo todo mundo quer ser feliz. Mas como é que a gente faz para ser feliz? Será que a gente está ajudando? Essa é a primeira questão, e eu gostei de colocá-la lá no início, porque é realmente uma reflexão profunda mesmo. A gente quer paz, mas nós estamos procurando a paz, nós estamos fazendo algo, trabalhando para tê-la. Agora, apesar dessas respostas, né? Ou seja, todo mundo quer paz, é o que a gente falou, é uma coisa meio óbvia, né? Todo mundo o Emmanuel colocou uma palavra um pouco diferente, ambiciona, né? Mais suave, né? Querer é assim, é mais incisivo, né? O ambicioso é o seguinte, eu quero, mas você fica assim, tipo, né? Mas se eu tiver que sacrificar isso aqui, eu vou deixar para depois, né? Aí é que vai entrando toda a nossa imperfeição, a nossa materialidade. Eu quero paz, mas não pisa no meu calo, não, porque senão você vai ver, né? Mais ou menos assim, né? Por isso, eu ambiciono, mas será que
Eu estou fazendo algo? Ele está perguntando, né? Então, e aí acaba parecendo que as pessoas não se preocupam muito, né, com a paz. Ou seja, falam que querem ver a paz no mundo, mas será que existe essa preocupação realmente, né, das pessoas no geral por essa construção mesmo da paz? Pois é, mas você acabou, no seu comentário agora anterior, você acabou nos ajudando a entender isso, né? Eu quero paz, eu procuro, mas não pisa no meu calo, não. Né? O que é isso? É porque nós ainda temos o coração endurecido, nós não somos ainda equilibrados, perfeitos, né? E isso pode ser pelo que nós ainda não desenvolvemos esse sentimento de uma forma mais profunda, de uma forma mais consciente, né? Por tantos sofrimentos que a gente possa ter tido no presente ou num passado mais longínquo de outras e outras encarnações, né? Também por várias contrariedades da própria vida, às vezes tantos dissabores, tantos sofrimentos, às vezes esses sofrimentos que são trazidos para nós para que a gente possa burilar, a gente não compreende. Em vez de a gente trabalhar com esse sofrimento numa reflexão, a gente acaba se revoltando, né? Mas todos nós um dia iremos ter esse sentimento, né, desenvolvido, porque todos nós vamos progredir. E esse é o objetivo da nossa vida, crescermos, sermos perfeitos, e aí, se formos mais perfeitos, teremos mais paz e trabalharemos mais pela paz, ajudaremos mais a paz, como o Emmanuel falou para nós, né? De construirmos a paz em nós, mas também nos nossos semelhantes. Porque se a gente quiser só a paz para nós e para o resto não, nós não vamos ter, porque nós estaremos mantendo o egoísmo em nós. Como é que eu posso ter paz se as pessoas ao redor não estão em paz? Né? Em primeiro lugar, eu não me sentiria feliz vendo as pessoas sofrerem, né? Em agonia, em dor, em guerra. E outra coisa, se eu não proporciono a paz, as pessoas também não vão me trazer essa paz. Né? Se eu te magoo, por exemplo, né? Se eu te ofendo, não, eu estou em paz, agora a Melissa não importa. Mas aí você pode ser agressiva comigo, você pode não me ajudar. Então, quer dizer, eu não vou conseguir paz pensando só em ter a minha. A paz tem que ser uma coisa geral para todos, né? E dentro do que você falou agora, Manuel, eu acho o seguinte: quando a gente vai despertando mais a nossa consciência, ou seja, quando nós vamos conseguindo ler mais a lei de Deus que está na nossa consciência, que é justamente a lei de amor, não tem como a gente imaginar ter paz ofendendo, magoando o outro, né? Porque aí a nossa própria consciência vai nos culpar. Melissa, você deu uma má resposta no Manuel. E aí a minha consciência já não vai me deixar em paz, porque eu já começo a cobrar aquela minha conduta equivocada, né? Isso é um sentimento que a gente sente muito. E a gente observa assim, parece que tem certas pessoas que não preocupam muito. Se ofendeu, mas eu tinha que ofender mesmo, por isso, por aquilo. Não tem sangue de barata, né? Mas à medida que a gente vai estudando, né, compreendendo, como a doutrina espírita ela procura nos ensinar, né, não é ler um livro, não é ler uma mensagem, é procurar entrar naquele ambiente, procurar refletir sobre aquilo, né? Aí a gente vai trabalhando nisso. Então, hoje em dia, se eu te ofendo, né, às vezes na hora assim, não tem como, às vezes, há momentos de pedir uma desculpa, mas aquilo depois fica nos cobrando, né? Até que a gente não procura a pessoa um meio de desfazer aquilo, de esclarecer aquilo, a gente não fica em paz, não é? Então é uma questão de amadurecimento espiritual mesmo, mas a gente precisa estar consciente, estar focado nisso, porque senão vai deixando passar, e isso vai acumulando em nós esse negativismo, essas vibrações negativas, que não vão deixar que a gente tenha a tal sonhada paz. Né? É verdade. Agora, se nós queremos tanto, né, a paz, por que nós temos ainda muita dificuldade para consegui-la, Manuel? A gente podia falar de imediato, como você sempre fala para nós, a questão de evolução, né? Que nós somos ainda atrasados. E é uma verdade, né? É inerente à nossa condição evolutiva mesmo. À medida que nós formos nos aprimorando, formos evoluindo espiritualmente, isso vai trabalhando. Mas o Emmanuel coloca para nós o seguinte, olha que interessante. Costumamos referir-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno da política.
exclusivamente atribuível aos demandos dos ditadores cruéis, de dirigentes desequilibrados, gananciosos, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Então essa dificuldade passa por esse processo que nós estávamos comentando antes. A gente acha que o problema da paz não é conosco, né? É que os dirigentes que têm que sentar para resolver o problema lá do país, às vezes uma guerra dentro do próprio país de impostos, de pensamentos divergentes, uma guerra no sentido de entendimento, né? De divergências, né? De entendimento, né? Entre os poderes, como a gente costuma ver hoje na televisão, nesse momento do país. E a gente fala assim, aquilo é problema lá do STF resolver, aquilo ali é problema do Congresso resolver. Mas o Emmanuel coloca o seguinte, que isso é um problema de todos nós estamos intimados a isso. E como é que a gente pode ajudar nisso? Se a gente não tem uma ação direta naquele fato, naquela decisão, nós podemos pedir por aqueles que vão decidir, né? Podemos encarar aquilo como um processo de aprendizado, temos que compreender as dificuldades, porque se a gente ficar com pensamento contrário, negativo, de descrédito, de raiva contra as decisões tomadas, nós não estamos fazendo esse sustento da paz, porque a paz é uma questão de um conjunto vibratório. Por isso que nós estamos falando no início, se nós estamos procurando a nossa paz, mas se as pessoas em nossa volta não estão em paz, nós não vamos conseguir, porque é um somatório vibracional, é um psiquismo do ambiente, no nosso lar, por exemplo, né? Só vamos conseguir ter realmente um ambiente de paz no lar se nós procurarmos ajudar aqueles que às vezes têm mais dificuldades, que não compreendem, aqueles que a gente possa conversar com mais calma, possamos não deixar levar às vezes por uma atitude mais enérgica. Então é um trabalho que depende de nós. Então ele fala que nós somos intimados, ou seja, estamos intimados, ou seja, precisamos trabalhar nisso. Mesmo que a gente não tenha lá que botar o dedo naquela ferida, mas nós podemos levar o remédio, né? Podemos levar a gás, colaborar de uma forma ou de outra. Agora você coloca essas questões assim mais amplas, né, a nível mundial, até no nosso próprio país, né, que a gente tem passado por momentos de dificuldades, conflitos, né, essa mudança toda que vem acontecendo nos últimos tempos. Como que podemos ajudar nessas questões que parecem muito distantes de nós às vezes, né? A gente vê lá o conflito no Oriente Médio, na Síria, né? E tantas outras questões que às vezes não estão, até no próprio Brasil, mas que não estão muito próximas a nós. Como que a gente poderia ajudar nessas questões, Manuel? E é exatamente o que nós estamos começando a falar, e o Emmanuel coloca assim, ó, todos agimos uns sobre os outros, né? Agimos com palavras, com gestos, mas também com vibrações, né? De uma forma geral. Então nessa influência nossa pessoal, embora para nós a gente acha que ela é insignificante, que ela não está acontecendo nada, que ela não está significando nada, não está participando de nada, ela não é menos viva, ou seja, a preservação da harmonia geral depende de todos nós. Então se nós, como você está falando aí, estamos vendo uma notícia, né? E a gente às vezes fica contrário àquilo, e a grande maioria das pessoas entra naquele clima negativo, né? Então nós não vamos ajudar em nada. Por exemplo, aquela queda daquele edifício aqui em São Paulo, né? Uma coisa assim triste. Acho que a mão de Deus ajudou, porque tantas pessoas dentro lá e nem... De madrugada, né? De madrugada, e parece que os desaparecidos são poucos, né? Então você vê que a ajuda sempre se faz presente. Sim. Aí as pessoas começam só a querer culpado, e isso aí é porque isso, porque aquilo e tal. Quer dizer, isso é normal, acho que tem que tomar providências para que isso não aconteça mais. Existe um descaso, existe aproveitamento, né, de pessoas que usam aquilo por outros motivos, até para ganhar dinheiro, parece que existe alguma coisa nesse sentido, mas a partir do momento que aconteceu, o fato já está consumado. Que as providências legais sejam tomadas, isso aí a gente espera que sejam para servir de corrigenda, de correção nas condutas, até de exemplo mesmo. Mas nós que estamos provavelmente de longe, a gente tem que vibrar, né, para aquelas pessoas que perderam a vida, para aquelas pessoas que lá estão desamparadas, ou seja, fazermos, como a gente fala, uma corrente de paz, de harmonia, de vibrações positivas,
para que essa harmonia possa ser geral, é a palavra que o Emmanuel coloca. Né? No mundo também é assim. No nosso Brasil, todos nós estamos pedindo pelo nosso Brasil nas nossas orações. Mas a hora que você vê uma notícia na televisão, dependendo do que você reflete, do que você vibra com aquela notícia, você joga por terra tudo isso. Verdade. Eu não estou falando que você não tenha que ver uma televisão, um noticiário, porque a gente não pode ficar sem informação, né? Nós temos que saber o que está acontecendo para a gente poder se posicionar, tomar as nossas decisões com maior segurança, dentro do que a gente acha correto, com consciência. Isso é necessário. Mas a gente tem que ver a notícia e não entrar naquele clima negativo de sensacionalismo político, né? Tomar partido. Não. A gente tem que analisar aquilo de acordo com o nosso coração, com a nossa consciência e com o nosso conhecimento também intelectual, né? Mas que aquilo não nos perturbe. Porque se nos perturbar de uma forma que a gente entre em desequilíbrio, nós vamos estar contribuindo para aquela nuvenzinha negra que paira sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre as pessoas de uma forma geral. Às vezes as pessoas falam assim, mas isso é muito difícil. Mas a gente treinando, a gente vê. Você vê uma notícia ali na televisão, no rádio, com uma pessoa, analisa, né? Isso aconteceu, é verdade, igual o caso do edifício lá. Mas não vamos sair, a gente quer que a justiça trabalhe para corrigir, porque tem outras situações semelhantes àquela. É preciso, né? Mas que não seja caça às bruxas, mas por uma questão de organização, de ordem, de equilíbrio, de segurança, né? Isso é necessário. É verdade. Né? É verdade. Agora, então, dentro do que você coloca para nós, Manuel, se nós começarmos em nós próprios, né, esse processo de construção da paz, dessa forma que nós poderemos ajudar ao planeta, ajudar outras pessoas, ajudar nossa cidade, seria mais ou menos essa conotação que Emmanuel traz para nós? Olha como é que ele escreve lá no livro, olha só. Ele diz que não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Mas o que é a nação? É um conjunto de cidades, as cidades são agrupamentos de lares e os lares um agrupamento de corações. A transformação do planeta se dará com a transformação dos corações de seus habitantes. Ele não fala agrupamento de pessoas. Ele já vai lá no coração, né? Que a gente fala que é o órgão do sentimento. Quer dizer, ele já foi direto, né? Como é que ele é sábio, né? É verdade. Ele podia falar assim, de lares e agrupamento de pessoas, não, mas de corações, né? E a mensagem inicial do programa hoje foi justamente abra o seu coração. Pois é, na hora que você falou, você vai encaixar direitinho. E nós não programamos, né? Tá vendo? A espiritualidade programou. Quando a gente trabalha, ela colabora com a gente. Com certeza. Se a gente deixa para lá, ela deixa a gente passar os apertos também, né? Faz parte do aprendizado. Pois é. Então, ou seja, eu gostei muito quando ele colocou um agrupamento de corações. Parece uma coisa assim boba, mas tem uma sutileza nisso, né, muito grande. Né? Porque você fala de seres, de habitantes, você está falando do ser humano, mas ele foi lá no íntimo do ser humano, lá no órgão do sentimento, no coração. Não é para a gente pensar nisso, né? É verdade, porque quando a gente, e o convite de Jesus é o convite do amor, quando a gente ama, a gente faz, né, tudo que for possível para auxiliar o outro. Né? Então a gente vai querer promover essa paz que estamos tanto desejando a partir do momento que a gente tem esse amor, esse carinho, esse respeito pelo nosso semelhante. E a gente vê, Manuel, que o mundo, apesar de todas essas dificuldades, sofrimentos que acontecem, que faz parte desse processo de evolução, mas nós verificamos que o mundo hoje ele se movimenta muito nesse sentido do amor ao próximo, né? Sim, verdade. A gente vê, aconteceu essa catástrofe em São Paulo, triste, né? Todo mundo ficou muito chocado e realmente não tem como a gente não ficar chocado. Foi assustador, inclusive, a imagem, né? Sim, porque antigamente a gente não tinha acesso à imagem da forma que a gente tem hoje. Hoje é fácil. Antigamente, eu falo antigamente pouco tempo atrás, né? Poucos anos atrás. A gente via foto no jornal, via a matéria escrita. Hoje, tudo que acontece a gente vê praticamente em tempo real, enquanto está acontecendo e nos mínimos detalhes. Então, isso realmente mexe muito com a gente. Mas, por outro lado, nós temos todo esse movimento de pessoas querendo ajudar.
Então, aqueles desabrigados, né, as pessoas que perderam, as famílias que perderam suas casas, que ficaram lá na rua, nas praças, quantas pessoas, né, de bem que foram lá levar doações, levar comida, levar agasalho, levar roupa, levar brinquedo para as crianças. Então a gente vê toda uma movimentação em volta também de amparo, de auxílio, né? Pessoas que deixaram o seu conforto de casa, que deixaram a sua hora de descanso para levar alguma forma de consolo, de alívio para aqueles que estavam sofrendo. Essas coisas acontecem, que a gente pode chamar isso dos escândalos, né? Lembrando lá de Jesus. Sim. Isso é no aspecto seguinte, por que isso hoje é online, né? Por causa dos recursos materiais, dos recursos eletrônicos, de comunicação. Mas isso aí tem uma vantagem, que você passa a ver as coisas de uma forma tão real, que isso vai mexendo com a gente de uma forma mais profunda para fazer a nossa corrigenda. É verdade. Para que a gente possa, a partir daquele momento, com aquela imagem tão forte, ir trabalhando lá no nosso coração. E a gente começa a não aceitar isso mais. Vai ser um trabalho longo. Mas você vê, o progresso se faz pelo lado material, mas para a gente também exercitar o nosso sentimento, né? É verdade. Quando você via uma imagem lá no jornal, uma imagem às vezes desfocada, você não se envolvia, mas você vendo aquele movimento, né? Tipo esses assassinatos que às vezes a gente, infelizmente, ainda vê sendo flagrado pelas câmeras, né, online, que ficam câmeras de fiscalização. Você vê, a população vai se conscientizando disso de tal forma que não quer mais isso, né? Então, esse não quer mais isso vai gerando atitudes pelas pessoas responsáveis, a conscientização por todos nós e também vibrações para que isso não aconteça. Então, há um envolvimento e isso aí com o tempo vai gerando esse processo de corrigenda. Então, por isso que Jesus falou que é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Esses serão responsáveis. Eu não preciso, para fazer a corrigenda, que eu faça uma tragédia. Não é isso. Não, né? O escândalo acontece por si só em função da nossa inferioridade, dos nossos atos inferiores. Mas que a gente, se cada um de nós for policiano para não ser um gerador de escândalo, o escândalo vai deixar de acontecer. É verdade. E disso tudo a gente tira algumas outras lições de solidariedade também e de coragem, né? Aquele rapaz que foi filmado que quando o prédio desaba, ele estava ali a metros, né? Tão perto dos bombeiros para ser salvo, já com as cordas. E segundo foi relatado, ele já tinha ajudado outras pessoas, já estava retornando lá para ajudar. Estava retornando para ajudar outras pessoas. Tinha tirado 4 crianças que não eram deles, né? Que ele morava, parece que pelo que relataram, morava sozinho. Então ele foi tirar crianças de outras famílias, ajudando as pessoas a saírem, e acabou que ele próprio teve que passar por esse resgate fazia doloroso, parte né? da aprovação dele, do tipo de vida que ele escolheu e tudo. Mas quer dizer, ele passou para o lado espiritual com dignidade, com o lado positivo, mérito, né? Com mérito, não é isso? De ter auxiliado essas pessoas. Agora, alguns talvez envolvidos naquela tragédia não vão ter essa consciência tranquila. É verdade, é verdade. Então a gente vê que no mesmo evento a gente tem situações positivas, né? E situações ou posicionamentos de algumas pessoas negativos também. E aí a gente vê esse caminhar da evolução do planeta nessas pequenas coisas. E o interessante é a gente fazer essa análise que você falou, ou seja, num fato nós podemos olhar as coisas boas, podemos olhar as coisas ruins, mas que as coisas ruins sejam para nós um chamamento, aprendizado, para que a gente não faça da mesma forma. Né? Exatamente, é aprender com o que foi ruim para não precisarmos repetir nem passar de novo por esse processo, né? E evitar o sofrimento. Isso mesmo. E as coisas boas multiplicar. Isso aí esse é o objetivo, né? É verdade. Bom, Manuel, falando de paz, né, com base aí no Palavras de Vida Eterna, nós falamos um pouquinho sobre a importância da paz começarmos em nós, que ela começa em nós, na verdade, para alcançar e ajudar todo o planeta de uma forma geral, né? Agora, como que a gente pode começar, Manuel, esse trabalho, né? Esse trabalho da construção da paz. Já falamos muito, mas não começamos a trabalhar. Vamos botar a mão na obra, né? Mãos à obra, vamos lá. Olha, vamos pedir ajuda ao Emmanuel, né? Que as palavras dele são fundamentais. Ele fala assim, com a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Então volta aí a história do nosso coração, né? No nosso âmago, lá no nosso interior, no nosso sentimento maior. Não transmitas o alarme da crítica, não estendas o fogo da crueldade,
inicia o teu apostolado da paz, calando a inquietação no campo do próprio ser, que onde surjam razões de queixa, se a cooperação que restaura o equilíbrio, onde surjam espinhos de sofrimento, se a consolação que refaz a esperança. Ou seja, né, quando a gente procura uma pessoa, às vezes, eu estou com dor aqui, eu estou sentindo, você fala assim, menino, você não sabe, eu sinto isso aí igual, eu sinto mais que você. A gente às vezes fala assim, não, isso não vai melhorar, vamos, né? A gente quer competir, né? É uma disputa. Não, meu sofrimento, se eu te contar a minha história... Quer dizer, olha só, ele estava pedindo aqui para a gente parar, né? Além de parar de agravar, e a gente também não ser insensível, é o contrário, né? Porque, olha só, nós temos inquietação no nosso próprio ser. Aí a pessoa fala assim, mas eu não estou sentindo isso não, mas eu sinto uma dor no dedão do pé que é tremenda, né? Então a gente passa para a pessoa aquilo que nós estamos sentindo também. E a pessoa, nesse momento, ela está precisando de ajuda. Não é saber o que nós estamos sentindo. Né? De ânimo, né? Então ele fala aqui, né? Olha só, se tem queixa, coopera, restaura o equilíbrio, né? Se tem sofrimento, leva esperança. Né? É até aquela ideia, né, de que vai passar, que amanhã é um novo dia, que outras oportunidades virão. E quando a gente mantém esse bom ânimo, Manuel, parece que até diminui um pouquinho a dificuldade, diminui um pouquinho a dor, né? Porque a gente trabalha o bom ânimo, a coragem, a fé, e isso ajuda na nossa caminhada, né? E tem um detalhe, quando você está falando isso, que ele fala levar o equilíbrio, levar a esperança, a gente tem que estar falando com sentimento. Sim. E não da boca para fora. É verdade. Porque senão você não vai estar passando para a pessoa os fluidos, né, de restauração, de esperança que você tem dentro de você. Senão fica uma coisa pro forma, uma coisa só política. É verdade. Fazer uma política de boa vizinhança. Então você fala assim, não, isso não é nada não, isso vai passar e tal, né? Então você não tem sentimento nas palavras, não tem o mesmo resultado. Agora, outra questão, Manuel, que às vezes isso parece ser difícil de ser realizado no dia a dia. Não sei se por invigilância, talvez, mas às vezes quando a gente se pega, a gente já está reclamando, né? A gente já está numa sintonia ruim, a gente já entra naquela sintonia coletiva do ruim, da guerra, da violência. Como que a gente pode tentar trabalhar, né? Por que é tão difícil a gente conseguir essa disciplina do dia a dia para a gente não entrar nessas sintonias de conflito, de guerra, que normalmente a gente entra? Ele começa dizendo que isso é devido à nossa deficiência de análise. Olha que coisa interessante, né? Nós não sabemos avaliar, analisar realmente com profundidade aquilo que às vezes a pessoa está trazendo para nós. A gente às vezes fala assim, isso aí é exagero. Né? Essa pessoa ela já é assim mesmo, ela reclama muito. E a gente vai se deixando levar por essas análises equivocadas. Pela nossa inferioridade também, né? Pela nossa falta de capacidade. Então essa avaliação ela pode ser deturpada, ela pode ser infeliz, né? Aí ele coloca para nós o seguinte, que a nossa contribuição individual para o equilíbrio comum, via de regra, nasce da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente o resultado das nossas ações. A gente quer fazer, mas com ansiedade, né? Sequiosos de destaque pessoal, imediatismo da terra. A gente faz, mas o Manel que ajudou, a Melissa que foi que fez isso, né? Aí você se sente todo empavonado, né? Então esse momento de imediatismo, de vaidade atrapalha. É como se desejássemos erguer uma casa com total desprezo pelo alicerce, pelas pedras, pelos tijolos, pelas vigas. Você quer que a casa fique pronta, mas o que faz essa casa ficar pronta? Como é que ela chega naquela condição? Já o telhado pronto, né? Né? Então isso tudo tem seu tempo, tem a sua condução, tem o seu momento. Mas essa deficiência de análise nossa, a gente tem que prestar muita atenção, né? A gente tira as nossas conclusões e acha que é aquilo, mas podemos estar equivocados, né? É verdade. E quando você usa essa alegoria, né, da casa, da construção, nós poderemos então ser considerados como os tijolos, as pedras dessa construção da paz, Manuel? Sim, é isso mesmo que ele quer que a gente entenda, né? E ele acrescenta, frequentemente maldizemos o irmão que se fez delinquente,
com absoluta descaridade. Fugimos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora. Então, o que acontece? Você está andando na rua, vem uma pessoa no seu carro, você fecha o vidro, né? Você fala, não tem nada aqui, você nem escuta a pessoa, né? Então, são coisas assim que a gente, às vezes, instintivamente faz, né? À noite, principalmente, você fica até por medo, com né? medo. Lógico, a gente tem que se prevenir. Você está com a família dentro do carro, né? Mas a gente começa a passar pelo lado do exagero, né? Ontem nós estávamos saindo do centro, nós estávamos conversando com uma companheira na rua, lá de fora, para chegar no carro. Veio um irmão, parece embriagado e tal, e veio para o nosso lado, no meio da rua, e os carros passando, a gente tentando tirar ele querendo insistir ficar na rua. Ele veio conversando com a gente. Aí a nossa irmã falou assim, hoje a coisa está assim complicada para o seu lado, usou uma palavra nesse sentido. A gente vê parecidamente que ele estava embriagado. Ele falou assim, não, é porque eu tive que fazer não sei o quê por causa do crack e tal. Quer dizer, está viciado, né? Ele mesmo colocou. A gente fica com pena, né? A gente precisa ter pena. A gente não tem condição de fazer nada naquele momento ali, mas pelo menos um sentimento de vibração, né? Eu falei com ele, você mora longe? Ele falou, não, eu moro aqui perto. Eu falei, então vai para casa, tá meio frio, toma um café quente lá e tal, mas vai aqui pelo cantinho. Ele falou, eu vou subir. Aí ele subiu. Não sei se ele foi para casa, mas o que eu podia fazer para ele, ele queria dinheiro. Lógico que dinheiro a gente não iria dar, porque mesmo também eu não tinha trocado na hora, né? Mas não é o caminho. Mas o que a gente podia orientar, que ele, já que ele mora perto ali, ainda falou, e era isso mesmo, que ele fez as referências todas, ele não estava inventando, né? Que ele pudesse ir para casa, que os amigos pais pudessem envolvê-lo, ele continuou subindo, eu acho que ele estava indo para casa mesmo. Mas se você não dá uma atenção, se foge, a gente passa a ser descaridoso, né? Eu sei que é difícil esses momentos, à noite, às vezes, dependendo da pessoa, no local, você não pode também descuidar. Mas esse trabalho é que a gente tem que começar a entender como fazer. Porque aí os receios vão diminuindo também, né? É verdade. E às vezes, Manuel, ingressar em trabalhos sociais que possam ajudar essas pessoas. Você vai aprendendo a trabalhar com isso e vai fazendo um trabalho de ajuda, né? Seja qual o trabalho social for, né? Isso, Em Barbacena a gente tem vários grupos que auxiliam, por exemplo, moradores em condição de rua, que auxiliam, né? Que é por exemplo, a gente sempre cita o Pão e Beleza, né? Que já é um trabalho que tem muitos anos e que envolve pessoas de diversas religiões, então é um trabalho bem ecumênico e que busca ajudar essas pessoas que às vezes estão na condição de rua. A gente tem o trabalho do Efraim, que busca ajudar as pessoas que estão na situação do vício, que tentam se libertar. Algumas casas espíritas têm alguns trabalhos sociais também, que podem amparar algumas famílias com crianças. Visitas. Ou seja, evitar que essa criança amanhã caia no mundo das drogas, né? É a prevenção, né? Porque tirar depois do mundo das drogas é difícil. Verdade. O negócio é não entrar, né? E aí a prevenção, quando é feita pelas casas espíritas, pela Igreja Católica, pelas igrejas evangélicas, é de justamente que o indivíduo não entre por este caminho, né? Que ele consiga vencer essa existência sem entrar por esses dolorosos caminhos dos vícios. Você está colocando uma coisa, a gente fala que o evangelho é o remédio, né? Então, que se a gente não quer trabalhar, às vezes, numa social, ou às vezes a casa não tem, a casa espírita, por exemplo, vamos implantar, vamos nos envolver no trabalho de evangelização do jovem e da criança. Porque se você está evangelizando com conscientização, eles vão estar mais bem sedimentados para enfrentar essas coisas lá na frente, né? Então, a evangelização é fundamental. E aí a gente pode concluir, Manuel, que a paz depende de nós? Sim, depende de todos nós, né? Todos nós somos chamados à edificação da paz. Não tem jeito, não tem como ser de outra forma. E ele fala, nenhum de nós está do outro, né? Olha só o que o Emmanuel fala: nenhum de nós está dispensado de auxiliar a defesa e o gesto, né? Não, a defesa e a sustentação da paz, né? Muitas vezes a tranquilidade coletiva está dependendo de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar, e vai por aí afora. De uma atenção. É verdade. E às vezes... Ou seja, então, a paz
é uma edificação que todos nós temos que colocar o nosso tijolinho ali. E é o que você falou, às vezes é um momentozinho ali de atenção que você dá, uma palavra amiga que você dá, pode transformar aquele momento, pelo menos. E olhando ao contrário, se esse momento que você dá uma tolerância, um gesto, uma frase, um olhar, como ele cita, que pode trazer todo equilíbrio, se você não dá, pode desencadear um processo muito grande, inclusive Sim. dentro do próprio lar, né, com o filho, com o marido, com a esposa, né? Olha como é que é, né? Os dois extremos, eles estão muito próximos aí, né? É verdade, às vezes uma palavra maldita, né, mal falada, mal colocada, pode criar toda uma dissensão, uma guerra. Impaciência, né? Sim. Né? Às vezes você escuta, só escutar. A pessoa fala, você escuta, mesmo que você não tenha que dar opinião, a pessoa desabafa. Mas se você não quero falar nada não, você fala, mas você não me compreende, e aí vai por aí começa afora. A guerra. Manuel, mas são tantos os desafios, né? A gente vê ao longo do programa, a gente falou sobre todos esses desafios que às vezes não sabemos por onde começar. Você falou, né? Por onde começar o trabalho? Nas pequenas coisas, no dia a dia, né? Mas ainda assim, às vezes a gente tem aquela impressão de impotência perante tudo que acontece no mundo, né? E às vezes até dentro da nossa própria casa. Às vezes o ouvinte está nos ouvindo e fala assim, não, mas eu tento, mas eu não consigo. A minha casa, minha família continua em guerra, ninguém se entende, muito problema, muita dificuldade. Às vezes a gente tem essa sensação de impotência, né? Como que a gente pode caminhar para finalizar o nosso programa e não ficarmos tão desanimados perante as dificuldades, Manuel? Ô Melissa, eu trouxe aqui o último capítulo que nós falamos, o 47, que é uma mensagem de Emmanuel pequena, que tem o título de Estejamos em Paz. Poderíamos lê-la, né? Uhum. Então vamos lá. Estejamos em paz. Se surgirem tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora precisa. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do momento justo. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a esperança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após louvor dos céus, que expressaram votos de paz na terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Que a paz, então, seja com todos nós, hoje e por todo sempre, né? Muito obrigada, Manuel. Eu que agradeço. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a participação de todos os ouvintes, o carinho de vocês, a audiência. Você ouviu o programa Seara Espírita,
Apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.